Quem é a fonte que nos dá a vida eterna? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues. Hoje estou aqui em mais um vídeo, nessa sexta com propósito, para falar com vocês aquilo que está lá em João 4, aquilo que Deus hoje colocou no meu coração para trazer ao seu coração. Se você gostar, curta, compartilhe, ative o sininho, fique até o final, comente, enfim, e vamos fazer com que essa palavra ela chegue para cada vez mais pessoas. Bom, lá a partir do versículo 1, uma passagem que é muito conhecida, que fala sobre a mulher samaritana. Eu vou ler aqui uma boa parte do texto, enfim, mas aqui João, então, ele traz a perspectiva de Jesus, onde, então, ele vai romper com uma tradição judaica, vai fazer com que, de fato, o evangelho ele possa ser expandido para outros povos. Ou seja, a partir daquele momento, Jesus já está começando a dizer, está começando a demonstrar que o evangelho, a salvação, ela não é somente para os judeus. Então, lá, a partir do versículo 1, diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por aquela região de Samaria. Aqui esse ponto é importante, porque era necessário não no sentido de ser um trajeto usual, porque na verdade os judeus contornavam a região de Samaria, embora fosse realmente o caminho mais curto, mas era necessário porque ali Jesus tinha um propósito de trazer essa salvação para outros povos além dos judeus. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva, a água de vida eterna. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Aqui tem um ponto importante, porque Jesus está deixando claro para a gente que uma união sem casamento, sem uma formalização, sem uma declaração pública, sem um atestado público, ele não é casamento. Então, uma união meramente estável, uma união de pessoas que de repente estejam ali vivendo como se fossem eternos namorados, não é um casamento válido. Jesus está mostrando aqui que é necessário que haja uma cerimônia, uma formalização pública. E a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus lhe respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui tem um outro ponto importante, porque na verdade Jesus aqui está estabelecendo uma nova forma de adoração, porque a partir do momento que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. Então nós não precisamos ir a um templo, nós não precisamos ir a uma igreja com o objetivo de adorar, porque nós adoramos através do Espírito Santo que está habitando em nós, sem a necessidade física de estarmos presentes em um lugar. Embora a questão da igreja e da comunhão seja um ponto importante, mas não é o objetivo desse vídeo. A mulher
Respondeu: Eu sei que virá o Messias, o chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aqui reverbera o eu sou que Deus falou com Moisés lá na sarça ardente. Eu sou o que sou. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: O que o Senhor está querendo? Por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: Venha comigo e vejam um homem que me diz tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então ela foi a primeira mulher que foi evangelista, que começou a propagar o evangelho de Jesus, né? Levando a palavra, então, de Deus para outras pessoas, o evangelho para outras pessoas. E só para a gente finalizar, lá no versículo 42 diz assim: E dizia uma mulher, agora o povo, né, de Samaria: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, não somente dos judeus. Então aqui Jesus está mostrando que ele é a fonte de água viva, ele é a fonte que jorra para a vida eterna, ele que nos dá a salvação, e através dele é que nós podemos então ter a vida eterna, alcançar a salvação que está disponível ao mundo inteiro. Nós, como gentios, fomos alcançados e todos os povos do mundo também devem ser alcançados, tanto que ele colocou lá na sua grande comissão: e de fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos esse dever de, assim como essa mulher, levar a palavra de Deus para outras pessoas, levar aquilo que conhecemos, que cremos, evangelizarmos, porque esse é o mandamento de Jesus para nós, para que outras pessoas, não somente um núcleo seleto, mas todo o mundo possa alcançar a salvação através dele e da sua obra concluída na cruz. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, ative o sininho, comente, envie para alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, e que Deus te abençoe e uma sexta com propósito. Até a próxima.